Muito bem, amigos, cá estamos nós com o paulochagas.net, aqui na Imagem TV. Um abraço especial a todos vocês. Eu quero abrir meu bate-papo falando de uma visita que eu fiz no litoral catarinense neste último final de semana. A gente pensa que aquilo lá fica tudo abandonado porque não estamos no período de veraneio, mas pelo contrário, muitas destas praias, dessas cidades praianas, obviamente tem vida própria e a movimentação é bastante grande. Logicamente, na minha pequena Itapirubá, onde a gente foi, estava praticamente deserta. É uma cidade quase que exclusivamente de visitantes, de pessoas de fora que fecham seus apartamentos, as suas casas e não permanecem lá no período de inverno. Então a cidadezinha fica realmente deserta e abandonada, até por sinal, pelo poder público. Eu nunca vi o desleixo que em Imbituba, que é a cidade sede, pois Itapirubá é um distrito de Imbituba, mas é como se não fosse. Imbituba simplesmente não aparece em Itapirubá e aquilo fica, além da falta das pessoas, dos visitantes, falta a ação do poder público, que é muito distante. Até mesmo na Polícia Militar, quando eu estive lá para entregar uma documentação que eu achei perdida lá na praia, não havia policiais e não sabiam que hora a polícia bateria por lá para trabalhar. Enfim, é assim, né? Um desleixo por completo a pequena vila, digamos assim, de Itapirubá no litoral. Depois a gente seguiu fazendo algumas visitações, que belíssima é a praia de Laguna. Realmente a movimentação é uma cidade bastante grande, uma movimentação já de pessoas que vivem, pessoas nativas da cidade. É muito linda, com a participação efetiva das pessoas na beira da praia, caminhando. Então a gente curtiu um belíssimo final de semana. Eu quis fazer esse pequeno comentário para dizer que nós temos um litoral magnífico aqui de Santa Catarina e em que pesem os problemas estruturais, administrativos, seja como for, as nossas praias são realmente belíssimas. E isso a gente tem que reconhecer. Pessoal, eu quero já de imediato falar da nossa política lagiana. Nós estamos praticamente no final da corrida para saber quem serão os candidatos oficialmente dos partidos, pois o prazo das convenções encerra no dia 5 de agosto. Hoje nós estamos aí já terminando o mês de julho, faltam poucos dias para essas definições e nos bastidores as coisas estão realmente fervilhando nas negociações para determinar, então, os candidatos a prefeito e os candidatos a vice-prefeitos nessas coligações. Algumas coisas já estão tomando algum rumo. Eu fiz aqui, em programas passados, comentários a respeito do trio Antônio Seron, Arnaldo Moraes e até o Roberto Amaral, né? O Antônio Seron pelo PSD, Arnaldo Moraes pelo PP, e o Roberto Amaral pelo PSDB, e esses três, obviamente, que se fossem seguir caminhos distintos, então nem precisariam concorrer nestas eleições, porque praticamente não teriam chances de conseguir serem eleitos. Aí os adversários, digamos assim, desse pessoal, da situação hoje, prefeito Eliseu Matos, poderia ficar em casa, na cadeirinha dele, sentadinho lá, esperando somente chegar os seus votos nas urnas, e assim por diante. A gente foi comentando algumas coisas nesse sentido. E, obviamente, esses partidos sabem exatamente que estão com problemas e que não podem realmente se lançar os três, um para cada lado, pois seria suicídio. Ainda mais Márcio Machado e assim por diante. Então, se dividiriam praticamente todos os votos. Pois na última sexta-feira, isso já na semana passada, houve então uma reunião importante do PSD, aliás, do PP, do Partido Progressista, o partido do então prefeito Renatinho, do falecido Renatinho, e houve uma definição nesse sentido. Arnaldo Moraes bateu o martelo dizendo que não aceita ser vice de Seron de qualquer maneira. Isso ficou então bastante claro, inclusive numa reunião novamente feita nesta terça-feira à noite, e que Arnaldo Moraes mais uma vez ratificou que está fora então do pleito, porque na condição de vice ele não vai. Difícil entender a cabeça do nosso amigo Arnaldo Moraes, que poderia propor alguma coisa nesse sentido,
e criar um vínculo futuro para ele na área política se tivesse aceitado ou tivesse pelo menos se envolvido nesse processo de uma forma diferenciada. Mas ele não está querendo realmente e ficou fora desta vez do processo, e a definição do Partido Progressista, então, que Arnaldo Moraes estará realmente excluído do processo e até o dia 5, na convenção do PSD, o PP irá indicar um vice. O nome mais provável, então, para que seja composta esta chapa envolvendo o PSD de Antônio Seron com o PP, talvez seja para a indicação do vice o vereador Luiz Marim, que é o que mais condensa votos na comunidade, nos bairros e tudo mais. Talvez até mais que o próprio Arnaldo Moraes e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, está aí uma definição, né, de uma frente que deve ser lançada. Já com relação à novidade também que apareceu nesse campo político na semana que passou, foi o anúncio da composição ligando o PR com o PDT. Márcio Machado, candidato a vice-prefeito, ainda é pré-candidato, não fez a sua convenção, e o PDT de Andréa Strasser. Os dois se uniram, então Andréa na condição de vice. Não se sabe ainda definitivamente se eles vão manter esta composição, porque até agora também não anunciaram o dia da convenção, e estamos na expectativa para saber para que lado ou se vai se configurar esta dobradinha do PR com o PDT, ou seja, Márcio Machado e a Andréa Strasser do PDT. Já com relação ao PSDB, há uma implosão no partido em função de uns desentendimentos entre o atual pré-candidato Roberto Amaral e a antiga comissão provisória que era presidida por Luiz Carlos Pinheiro. Vocês conhecem bem, foi vice-prefeito e tudo mais, vereador. E as coisas dentro do PSDB, do Ninho Tucano, estão recheadas de problemas, né? Roberto Amaral está praticamente isolado, acabou convencendo a executiva estadual a fazer uma intervenção na executiva local e acabou então ele assumindo esta comissão provisória como presidente. Então, Roberto Amaral hoje é o presidente do PSDB, vejam bem, entrou há 4 meses no partido e já praticamente é o dono do PSDB, excomungou a antiga diretoria e tudo mais. Mas nisso tudo, claro, tem um revés bastante grande, pois o partido tem em Lages mais de cerca de 1.200 filiados, se eu não me engano, e todos eles estão revoltados com essa nova comissão, deixando praticamente então a comissão provisória nova, montada por Roberto Amaral, praticamente sozinha e sem rumo e nem beira. Então está aí uma situação bastante complicada para o PSDB, porque ele não consegue ajuste em parte nenhuma. Estão alinhavando vários contatos. Roberto Amaral tem participado de reuniões do PP, reuniões do PSDB, aliás, reuniões do PSD, reuniões do PMDB, para ver se alinha de alguma forma. O sonho dele é ser candidato a prefeito e ele tem aí algumas ideias, como, por exemplo, assumir a condição de candidato a prefeito e ter do PMDB o vice. Isso caso Eliseu Matos tenha problemas futuros ou logo com relação à justiça e possa ser impedido de participar deste pleito de 2016. Então são desdobramentos que a gente vai acabar aguardando, porque o prazo está se esgotando, não há mais tempo praticamente para esses candidatos e eles terão que tomar algumas definições. Outros falam de que Roberto Amaral faz parte de uma estratégia do próprio governador de fazer com que isso realmente se torne bastante difícil e que no final das contas ele se aliaria ao projeto do PSD. Então não sabemos. No caso do PMDB, de Eliseu Matos, a gente sabe apenas que ele é o pré-candidato. Ele vai se lançar à reeleição neste ano de 2016. Não sabemos ainda qual vai ser a composição que o prefeito Eliseu Matos vai lançar. Estamos também nesta dúvida se o PPS de Tony Duarte vai seguir com ele como vice, e é uma probabilidade bastante grande de ser mantida a dobradinha Eliseu Matos e Tony Duarte. Eliseu tem dito que Tony Duarte tem sido um parceiro incondicional nesse período em que eles estão na prefeitura, então obviamente a gente não imagina que se separem neste momento agora num novo pleito, numa nova reeleição. Se separarem, a gente vai entender que nem tudo realmente é como o prefeito tem dito em termos de alinhamento entre os dois
no Paço Municipal aqui de Lages. Mas de qualquer maneira, como eu disse, o prazo se esgota e nós saberemos daqui para frente todas essas novidades desta política. Aguardando então a novidade do vice a ser indicado pelo PP para compor com Antônio Seron, aguardando para saber se o PR e PDT vão realmente se lançar numa dobradinha a candidatura de prefeito e vice-prefeito, aguardando para ver onde o Roberto Amaral vai se aninhar nesse final de prazo para as convenções e aguardando para ver essas novidades envolvendo o PMDB. Os demais partidos, nanicos, a gente sabe aí que tem montes de pré-candidatos, mas não aparecem para dizer nem A e nem B. Né? Nós sabemos que tem o Coronel Crisóstomo, não sabemos para que lado ele vai. Né? Não sei nem o partido. Tem o Marião também se lançando a pré-candidato, não se sabe qual vai ser a composição. O Sérgio Godinho também candidato, tá tudo assim. Então são pré-candidatos que a gente não vê andando por aí e não sabe o que estão fazendo. Mudando de saco para mala, vamos falar um pouquinho de futebol. O nosso Internacional de Lages fez uma grande façanha ao vencer o Caxias de virada no último domingo, na primeira disputa do mata-mata, visando a mais uma fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Foi realmente uma grande partida, o Inter acabou perdendo um pênalti, depois levou um gol, acabou empatando e Marcelinho Paraíba, né, o predestinado Marcelinho Paraíba, fez um golaço e deu a classificação, então, a vitória ao Internacional de Lages. E agora, neste domingo, mais do que nunca, o torcedor quer lotar o Tio Vida para assistir a partida de volta entre Inter e Caxias e a expectativa de uma grande vitória muito grande. Este jogo vai acontecer às 11 horas da manhã, num horário pedido pelo torcedor, e a gente vê essa possibilidade do Inter avançar então no Brasileirão da Série D. Seria muito interessante, o Inter pode perder até por 1-0 de diferença, que assim estará classificado. Agora, não conquistou nada ainda, minha gente, apenas uma vitória, e olha que esse futebol é de pregar peças. Eu não quero ser aqui nem um pouquinho pessimistas, mas extremamente cauteloso. O Inter terá que jogar muito, mas muito mesmo, se quiser manter esta possibilidade de classificação frente ao Caxias, mesmo jogando aqui no Vidal Ramos Júnior. Então a gente sabe disso, que futebol é uma caixinha de surpresas, né? Nós já vimos esse tipo de coisa, esse tipo de filme, imaginando que o Internacional poderia golear o adversário e acabou perdendo a partida. Né? São decepções que acontecem no futebol, mas a gente sabe que o time está bastante centrado, bem preparado para isso, e se conseguiu vencer bonito lá em Caxias do Sul, terá também condições de fazer uma bela apresentação aqui em casa no Tio Vida. A gente vai fazer o possível também para acompanhar essa partida de perto. Tá aí então, sorte ao futebol do Internacional de Lages, que está fazendo façanhas mirabolantes nesse Campeonato Brasileiro da Série D. Participamos ontem, estou falando participamos, que o tio Miller também esteve conosco, lá na sede do SESI, e numa reunião envolvendo a Fiesc e a ACI. A ACI é a Associação Catarinense de Imprensa. E lá, uma proposta envolvendo os jornalistas para aproximar a indústria da comunicação dos jornalistas da imprensa. Os industriários entendem que, de certa forma, estão muito afastados, estão muito tímidos diante de uma aproximação da imprensa e, muito menos, não estão divulgando as suas ações internas. Há um receio muito abrangente no meio empresarial de fazer com que as suas informações cheguem à imprensa. Nós realmente sentimos a dificuldade de conversar com esses empresários cada vez que a gente tenta agendar, bater um papo com esses empresários, até para saber um pouquinho das novidades. A gente sente um receio bastante grande e, no final das contas, não consegue. Né? Eu tentei até há pouco tempo conversar aqui com o empresário, só falou que em outubro talvez me recebam. Então a gente não vai mais atrás dessas pessoas porque sente que não quer conversar com você. Então não vamos. A imprensa também se retira desse processo e assim por diante. Mas o ponto fundamental nisso tudo é que a Fiesc está percebendo esse problema específico de relacionamento entre a indústria e a imprensa e está buscando uma aproximação. Criou então esses encontros com bate-papos, esteve lá presente inclusive a jornalista econômica do Diário Catarinense, a Estela Benetti, e também a participação de colegas
aqui de Lages, como do Correio Lajano, o nosso amigo Mauro Maciel. E nesta conversação, os jornalistas conseguiram expor as suas dificuldades, os empresários também colocaram seus problemas de relação à imprensa e tudo mais, e a gente espera que esses encontros que estão acontecendo não em todo o estado, mas em 4 grandes municípios, Lages, Chapecó, Joinville e Blumenau, são os municípios que estão ocorrendo esses encontros estaduais, e Florianópolis também parece que vai acontecer um bate-papo nesse sentido, mas enfim, uma reunião bastante produtiva, e a gente quer apenas entender e saber como vai ser daqui para frente, se o procedimento vai mudar, este relacionamento entre jornalistas e a imprensa devido às dificuldades que nós teremos em função de querer conversar com esse setor aqui na Serra Catarinense. Não é só bem aqui na Serra, em toda parte o empresário basicamente se retrai e não expõe, não explica e não divulga o que vem fazendo, e a gente fica sabendo de coisas boas, como a nossa região, que está num crescente em função da criação de novos empreendimentos, e assim por diante. Então a gente quer saber dessas novidades e tem essas dificuldades de conversar com esse setor. Parabéns então à Fiesc e à ACI por ter feito este encontro de aproximação. Tomara que haja um outro encontro o mais rápido possível e que a gente tenha realmente este elo de aproximação mais recíproco por parte dos empresários da indústria da Serra Catarinense. Tá aí, um belo encontro, parabéns. Aliás, nesse encontro, a jornalista Estela Benetti acabou falando de uma ideia que ela teve, que acabou propondo ao governador João Raimundo Colombo a criação de uma casa de campo, uma casa de inverno aqui na Serra Catarinense, para que se criasse uma extensão do governo do estado, exatamente aqui num desses municípios bem frios, como Urupema, Urubici ou São Joaquim, e ali pudesse receber eventualmente numa descentralização do seu governo representantes políticos, empresariais, para que eles não tivessem, toda vez que fossem buscar uma conversa com o governo, ter que ir lá na Casa da Agronômica ou ter que ir lá no centro administrativo, enfim, em busca e correr atrás do governador, fazer com que o governador ficasse mais próximo das comunidades nessa casa de campo, nessa casa de inverno, seja como for, um lugar mais acolhedor para o governador atender diversas pessoas. Estela disse que recebeu como resposta do governador a impossibilidade da construção desta casa, até porque teria gastos e não poderia ficar gastando neste momento. Aí a Estela argumentou que a região é bastante rica e as empresas, através da iniciativa privada, poderiam doar o material de construção e tudo mais, os móveis, cada um doaria um pouquinho e sairia praticamente sem custo esta casa para o governo do estado de Santa Catarina. Mesmo assim, não teve a receptividade e só disse que vai esperar o próximo governo para propor esta ideia de construir na Serra Catarinense, aliás, que seria realmente uma boa iniciativa, uma espécie de casa descentralizada para o governo do estado atender as pessoas e os políticos, criando uma nova movimentação aqui na Serra Catarinense. Mas aí você vai me perguntar, mas para que servem as ADRs, né? ADR aqui de Lages, ADR de São Joaquim, se o governador poderia simplesmente usar essas ADRs? Pois ele não usa, ele raramente entra nessas ADRs e raramente convida a imprensa e empresários para participar de reuniões. Fica praticamente a casa dos secretários regionais, que são os donos desses campinhos, e eles trabalham por ali diante da conjectura política do estado de Santa Catarina. O governador não faz uso das ADRs para esse contato mais aproximado dos políticos regionais e das empresas também regionais. Então as ADRs não têm esse papel, não têm essa função. Acho que a ideia da Estela Benetti realmente poderia ser bem-vinda, desde que também houvesse o engajamento da iniciativa privada, como disse, e obviamente das prefeituras municipais da região da Serra Catarinense. Eu tenho às vezes falado do prazer da gente visitar o Lages Garden Shopping aqui de Lages. Hoje, sempre quando se fala em indústria, em empreendimentos e tudo mais, vem aí como exemplo, né, o Lages Garden Shopping como um grande empreendimento lançado aqui na cidade de Lages. A gente tem observado que mesmo nesse período de crise,
novas lojas estão entrando no Lages Garden Shopping. É só você observar, ele está se ampliando. Muita gente pensou que ele encolheria nesse período de crise pelas dificuldades, mas pelo contrário, os corredores estão sendo tomados e teremos novidades nos próximos meses, agora com um setor de empreendimento se lançando dentro do Lages Garden Shopping, entre outras coisas que a gente não pode abrir o jogo agora, até que estou sabendo de algumas novidades. Perdão, gente, a gente está um pouquinho constipado e não é fácil. Mas, enfim, as novidades em termos de implantações de novas lojas estão por acontecer no Lages Garden Shopping. Até o Cinemark, a gente tem participado. Que coisa bacana a gente ir no cinema numa segunda-feira e ver a movimentação de pessoas lotando todas as salas do Cinemark. E até aconselho você, se você não assistiu o Tarzan, você vai assistir porque é um belíssimo filme, uma bela obra cinematográfica, bem diferente daqueles Tarzans que a gente estava acostumado a assistir, né? No John Weissmuller, uma coisa assim, né? Era teu parente, até eu acho, naquele tempo. Mas enfim, vale a pena você ir ao cinema, não só para assistir o Tarzan, mas todos aqueles filminhos que estão lá na telona do Cinemark. O que mais que a gente tem para falar para vocês, para quase encerrando o nosso programa? Duas coisas importantes eu quero falar. A Serra Catarinense apresentou uma proposta através dos prefeitos da Amures para que o governo do estado, através de iniciativa interna aqui de Santa Catarina, aprove o manejo da araucária numa lei estadualizada. Eu não sei até hoje como é que os gabinetes de Brasília ou as pessoas ligadas ao meio ambiente não entenderam como é o processo da araucária aqui na Serra Catarinense. Eles praticamente estão matando as araucárias. Todos os produtores rurais que veem um pinheirinho nascendo no seu campo, automaticamente eles cortam, não deixam crescer o pinheirinho. Então não está se renovando as árvores, não está se renovando a floresta de araucárias aqui na Serra Catarinense, principalmente. Então os prefeitos estão tentando usar aqui o Código Ambiental Catarinense e aprovar uma lei de manejo da araucária, um manejo sustentável através de um estudo criado pelo CAB, através do professor André Felipe Hess, e é um estudo acadêmico bastante profundo e que poderia realmente seguir e dar exemplo da maneira realmente correta para trabalhar, então, o manejo da araucária aqui na Serra Catarinense. E o nosso último assunto desse programa vem ao encontro da necessidade de uma concessão que está em estudo para a ligação, para a duplicação da BR-282, ligando a 282 e a 163, e ligando Palhoça até a 470. Enfim, seria uma ideia genial, pois esses pedágios poderiam realmente ser a salvação destas rodovias para a concessão, e nessa concessão a reforma e a duplicação dessas estradas. Eu disse no começo do programa que eu visitei Florianópolis, que eu visitei o litoral catarinense, e é realmente um perigo enorme você viajar pela 282 e seguir até a capital Florianópolis pelas dificuldades que você tem de seguir. Os caminhões ficam à frente, 1, 2 ou 3 caminhões, e para você ultrapassar esses caminhões é extremamente difícil, porque eles ficam muito juntos e formam uma fila de quase 100 metros entre eles, e a dificuldade de você fazer realmente a ultrapassagem. Então se formam quilômetros quase de filas de carros atrás desses caminhões, e sempre tem os maluquinhos que perdem a paciência e aí as bobagens acabam acontecendo. Então é uma necessidade a concessão da BR-282 para que tenhamos a possibilidade da duplicação. Esses estudos vão levar cerca de 7, 8, 9 meses, 12 meses, e a gente aguarda com muita expectativa essa possibilidade da conclusão desses estudos, de decidirem pela duplicação e pela entrega de uma concessão. Eu não me importo realmente de pagar pedágio, já que os governos não têm condições de manter essas estradas, né? Nós teremos que pagar um pouco mais, já pagamos impostos até demais, mas pagar um pouquinho mais dessas taxas para poder usufruir dessas rodovias muito mais bem preparadas e melhoradas através das concessões. Eu sou então extremamente a favor. O mesmo processo já está acontecendo, já em fase final, aqui na 116, e deveremos ter novidades
mais rápidas ainda com relação à BR-116, porque já tem a concessão pela Planalto Sul e vai depender apenas dos valores de reajuste que vão ter, né, para os pedágios da Planalto Sul, da autopista Planalto Sul aqui na 116. Mas esse processo, como eu disse, já está mais rápido e poderá ser aprovado também o quanto antes. E a gente aguarda por essas novidades. Minha gente, temos outros compromissos, o Miller também. Vamos aqui deixando um abraço especial a vocês e na próxima semana a gente promete retornar aqui, se Deus quiser, com mais um paulochagas.net. Até lá!